Bom, hoje nós vamos para a segunda aula da nossa Semana da Ortopedia Funcional dos Maxilares. Eu, Márcia Mancusi, estou feliz em poder falar um pouquinho mais hoje sobre tratamentos de classe 2 em dentadura mista. É um dos tratamentos mais difíceis, porque tem muitos tipos de classe 2 e nós vamos ver. Mas é importante a gente saber que é uma das prevalências maiores do brasileiro. Então, a população brasileira sempre tem muito pacientes com oclusão classe 2. Então, num artigo da Dental Press, o Guilherme Jansson e vários outros, Marcos Roberto de Freitas e outros professores, fizeram um artigo onde eles colocaram as variáveis de tratamento para os pacientes classe 2. Só que, assim, essas variáveis, eles colocaram desde dentadura mista até dentadura permanente. E aí eu trouxe para vocês o quadro que eles colocaram nesse artigo. E então aqui você vê a gama de pessoas, né, de tratamentos com extração, sem extração, né? E é lógico que aí também está fazendo as extrações simétricas, assimétricas, de um pré-sol, dois, sem extração. E aí nós entraríamos aqui nesse quadro na ortopedia funcional dos maxilares. E os aparelhos ortopédicos funcionais são todos aparelhos removíveis. Então, tem um errozinho que a gente pode dizer, que eles, embora hoje eles chamam ortopedia funcional com aparelhos funcionais fixos, que são os protratores, e que a gente não considera aparelhos protratores, aparelhos ortopédicos funcionais. Na primeira aula que eu dei a vocês, eu comecei falando da diferença desses protratores, da diferença de ortopedia com ortopedia funcional dos maxilares. Então, se eu tivesse que fazer uma correção, eu faria uma correção na mecânica, como os aparelhos funcionais, né, fixos, que seriam os protratores mandibulares, e não funcional removível, né, que os aparelhos ortopédicos funcionais, por eles criarem estímulos, eles geralmente são removíveis. E aí, quando eu pego um paciente classe 2, a pergunta é: será que ele tem projeção de maxila? Será que ele tem retrusão, retrognatismo mandibular, de mandíbula? Ou são as duas coisas combinadas, né? A projeção da maxila e retrusão de mandíbula. Então, quando eu vou fazer o meu diagnóstico, estudando a documentação ortodôntica, o que eu tenho que ver? Justamente isso. E a ortopedia funcional, ela veio justamente para preencher esse problema que tinha com o retrognatismo mandibular, porque tratavam pacientes classe 2 com AIB sempre. Então, aí foi quando a ortopedia funcional criou vários ativadores, vários aparelhos, para que a gente pudesse estimular o crescimento da mandíbula. Então, um aparelho que é muito bom, que é uma mistura do Bingler com o Bionator. Então, o Dr. Klemmt, ele alemão, ele trabalhou com o Dr. Balters, que foi e também o Dr. Bingler, e ele fez um aparelho dele, que, na minha opinião, esse aparelho acabou preenchendo uma lacuna que tinha o Bionator, que não expandia, não era elástico, é um monobloco rígido, mas postura a língua muito bem. A filosofia do Balters era essa, é que a língua ela é o centro da cavidade reflexa, ou seja, se ela estiver mal posturada, toda a arcada dentária ela sai do desenvolvimento correto, porque ela desce, a língua desce, então quando a língua desce, não vai ter estímulo transversal na maxila, e tudo isso, eles notando isso, o Dr. Klemmt foi e desenvolveu o aparelho, que além de posturar a língua, tem essa mola Coffin, ele também é um aparelho de expansão. Então, ele também expande por ele ser elástico. E ele aproveitou a lei da elipse, da elasticidade do Bingler e fez o modelador de Klemmt. Então, uma das coisas que eu mais gosto em ortopedia funcional são as pelotas labiais anteriores vindo do Frankel. Então, você vê que a filosofia da ortopedia funcional
muda apenas a ferramenta, porque ela está incutida, ela existe em todos os aparelhos. E o Clamit, ele tem 6 tipos, eu uso 5, e eu, no meu curso de ortopedia, eu faço questão de ensinar todos eles, que é o Clamit para classe 2, divisão 1, Clamit para classe 2.2, Clamit para classe 3, Clamit para mordida aberta e Clamit para biprotrusão. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o Clamit para classe 2, divisão 1. E esse aparelho, ele tem as molas frontais para ajudar a impedir a língua. Então, num paciente classe 2, ele tem uma vestibularização excessiva. Quando a mola fica vertical, ela impede que a língua venha e você consegue ir verticalizando. Ao mesmo tempo, aqui no acrílico é feita uma mordida construtiva, então o acrílico serve para expansão, para trabalhar a dimensão vertical também, porque você vai aumentar a dimensão vertical instruindo os dentes, e também para trabalhar o antero posterior, que a gente, como o paciente está retrognata, nós vamos montar esse aparelho numa mordida construtiva chamada DA. Então, é importante que o paciente tenha essa ideia. E quando é um avanço muito grande, eu quero um pouco mais de ancoragem, eu vou pedir um recobrimento oclusal. E esse aparelho, então, tem umas modificações que eu coloco, eu faço e ensino meus alunos a fazerem, para facilitar a ativação do meu aparelho. Então, em vários artigos que vocês estão vendo aqui, a gente vai encontrar a importância do Dr. Clamit, do aparelho de Clamit para os aparelhos, para o tratamento de classe 2 com retrognatismo mandibular. Bom, como eu disse na primeira aula, eu gosto muito de usar várias técnicas. E eu notei, eu comecei a minha vida profissional como professora de ortopedia funcional e como ortopedista funcional primeiro, para depois engajar na ortodontia. E o que eu notava é que, lógico, a gente sabe que a ortopedia funcional, ela tem o seu tempo, ela acaba demorando um pouco mais, e hoje a gente sabe a dificuldade que a gente tem de pacientes que tenham paciência para um tratamento mais longo. E em vista disso, eu comecei a misturar as técnicas. Então, eu comecei a trabalhar com ortopedia mecânica e ortopedia funcional. Vamos lembrar mesmo que a ortopedia mecânica é a disjunção. Então, quando eu tenho um paciente que está muito travado, assim, com uma atresia, e eu vou avançar a mandíbula e até cruzou de tanto, né, tanta atresia na maxila, eu primeiro disjunto. E quando a gente disjunta, expande, é como se a mandíbula fizesse assim, ufa, ela consegue dar uma saída, ela está travada com a atresia. Então, quando você expande, a mandíbula já dá uma avançada, e isso te ajuda no seu tratamento. Então, o primeiro passo, quando eu tenho problemas transversais e antero-posterior e vertical, eu sempre trabalho o transversal. Só que a ortopedia funcional, como ela tem esses aparelhos que fazem tudo, ao mesmo tempo que expande, ele também avança a mandíbula, então a gente não colocava esses aparelhos antes de colocar fazer qualquer movimento antero-posterior, de levar a mandíbula à frente. Mas, com o tempo, eu comecei a utilizar, até porque eu passei em aspirador bucal e nada como um disjuntor para melhorar a base nasal, ele abre a base nasal, o fluxo aéreo melhora muito. Então, eu comecei a usar por essas razões de ronco, de apneia, e a conclusão, comecei a protocolar em meu consultório um tratamento que ficou mais rápido, porque a disjunção, você disjunta, fica assim, trava o parafuso, conta 4 meses, e posteriormente você entra com ortopédico funcional para avançar a mandíbula. Então, hoje eu associo, vou mostrar um caso para vocês. Esse menino veio ao meu consultório, ele tinha uma interposição significativa, ele não fazia mais hábito, porém ele teve sucção de dedo antes, mas quando chegou ao meu consultório ele já não tinha mais. Então, eu optei em começar o tratamento, eu fiz o tratamento em 3 fases, né? A gente vai fazendo por fases, e eu coloquei ortopedia mecânica, que é o disjuntor, e coloquei lá escrito 5 meses nessa primeira fase. Posteriormente, ele entraria com
Olha o suco mentolabial que ele tem, né? Olha essa força dessa musculatura, muito resistente. Então, é como se você quisesse avançar a mandíbula empurrando. Sabe quando você vai empurrar o carro, você esquece de tirar o freio de mão? Então, é a mesma coisa. Eu preciso soltar a musculatura, ela está muito rígida. Então, as pelotas labiais do Clamit são essenciais para isso. Então, por isso que eu vou trabalhar dessa forma. Então, primeiro eu fiz a disjunção, fiz uma disjunção mais ampla, porque eu já estou sabendo que eu vou avançar, então vai criar essa ideia de que você vai... olha a discrepância maxilomandibular bem grande. Junto a isso, eu tenho também uma inclinação lingual dos dentes, por conta da sucção do dedo. Então, eu fiz uma disjunção bem mais ampla. E depois, travando o parafuso, contei os 4 meses para consolidar o calo ósseo, para que ele possa se formar, ficar um pouquinho mais tranquila, de não entrar imediatamente, mesmo porque tem um pouco de recidiva, de junção, tudo isso. Aí sim, eu entrei com ortopédico funcional. Qual a finalidade do Clamit? O Clamit vai posturar a língua desse paciente, fazer o selamento labial, vai continuar expandindo, né, mantendo a expansão que você conquistou, até porque é uma expansão lenta, e aí as pelotas labiais vão estar trabalhando o selamento labial e equilibrando todos os músculos. Então, esse é o Clamit que, para a classe 2, divisão 1, aqui embaixo ele tem umas molas, né? Essa mola eu coloquei horizontal, lembra que estava lingualizado, então eu tenho a possibilidade de colocar ela vertical, coloquei ela horizontal. Notem que eu faço transparente as pelotas para ficar mais estético. E aí eu vou ativando todo mês, ele vem ao consultório, ele usa esse aparelho meio período e para dormir, então ele não vai para a escola, e eu vou ativando, e a ativação dele são nos fios, né, onde eu vou ativar para expansão, e quando forma a memória da mordida construtiva, que tira o aparelho, ele já está mordendo, só que os posteriores estão sem toque, é que eu vou começar a ativar igual o Bionatur usa o acrílico para que haja uma fase chamada fase tripóide. Então, 3 anos depois do tratamento, você nota o paciente dessa forma, tá? E é lógico que eu estou mostrando para vocês muito mais, esse caso eu vou mostrar ele inteirinho, de passo a passo, como eu vou desgastando o acrílico, eu fotografei tudo, e aqui eu posso mostrar que eu, na verdade, não foram 3 anos de tratamento. Quando eu parei em 2 anos, mais ou menos, que é a média da ortopedia funcional, de 1 ano e meio, 2, e é nessa hora, então, que eu dei uma alta provisória, que ele vinha um mês sim, um mês não ao consultório, até para poder fazer aquela... monitorar a troca dos dentes. É assim que eu trabalho, e é isso que eu quero mostrar para vocês, como é eficaz. Aqui eu estou mostrando um outro caso também, onde você consegue um bom resultado, né? E você vê que é muito eficaz esse aparelho. E olha, gente, essa parte funcional, você vê muito rápido. Em menos de 4, 5, 6 meses, você já está tendo um resultado efetivo na interposição, no selamento, né? Notem como houve crescimento da mandíbula. Bom, vou falar um pouquinho mais agora sobre um outro aparelho que eu utilizo, que são aparelhos pré-fabricados, que é do sistema da Health Start, que é o programa da Ortotem. Esse aparelho é um aparelho comercializado pela Ortoguia, eu até comentei isso na outra aula, e esse aparelho, esse programa, a Health Start, ela dividiu por idades. Então, tem os aparelhos para kids, que é dentadura decídua, para teens, que é dentadura mista, e para adultos. Então, nós temos uma gama de aparelhos para eles pré-fabricados, que a gente não precisa moldar, nós vamos medir para poder fazer o pedido. O aparelho para classe 2, um dos melhores, que eu uso há muitos anos já,
e cada vez mais está crescendo, porque a Ortoguia ela é uma pessoa, uma empresa que preza muito, né, a nós dentistas. Então esse tratamento ortopédico ele seria um guia de erupção. Na verdade, ele nem era um aparelho tão ortopédico funcional, e ele veio para tratar e para encaixar ele chama guia de erupção justamente porque ele é um posicionador mandibular, então ele já tem uma mordida construtiva imprimido nele para a classe 1, então ele é uma forma para poder levar o paciente para a classe 1. Então ele é um aparelho que chama Oclusoguide. Esse aparelho, ele tem 2 tipos, mas ele tem várias séries. Então, essas séries são os tamanhos deles. E ele é indicado para criança de 7 a 12 anos, tá? Podendo estender um pouquinho, né? Um pouquinho você pode estender. E a gente vai fazer a medida porque eles têm uma reguinha. E se a gente não tivesse a reguinha no começo, pode fazer com fio dental e transportar depois para uma régua ou ter uma régua maleável, tirar a medida. O importante é fazer na parte superior de lateral, distal de lateral a distal de lateral, e não esquecer de tirar também a medida do inferior. E aí é lógico, se tem diastema, apinhamento, tem umas dicas que a gente precisa ensinar melhor. Aqui eu estou dando uma pincelada para vocês conhecerem e ver se é isso que vocês gostariam, de se aprofundar nessas aulas para que a gente possa trabalhar. Então, eu trouxe um caso clínico de Portugal, onde o Instituto Eduardo Prado, que eu dou aula, eles fizeram, então, um trabalho, né, com a ortopedia funcional. E aqui você vê o Oclusoguide, olha que projeto grande, né? São aparelhos utilizados até 4 horas por dia para dormir, durante o sono, e são aparelhos muito focados em ajudar no alinhamento, no posicionamento mandibular. Ele não é tão preocupado na postura de língua como são os aparelhos funcionais da MyoBrace. Após 10 meses, você já vê um resultado muito mais efetivo. Mostrei na última aula, essa última aula eu falei a respeito desse uso desses aparelhos para pacientes com sorriso gengival, que pode ser classe 1 e classe 2, como são esses casos. Essa menina é um caso do meu consultório, onde a gente também tinha um overjet, uma sobremordida, e colocando o Oclusoguide aqui, né? Vocês estão vendo que ele vai alinhando e vai fazendo esse movimento e colocando, então, a posição, né, de distalização da parte de dentro alveolar da maxila e, ao mesmo tempo, avançando a mandíbula. É uma resultante. E notem que a paciente, automaticamente, a partir do momento que você tem que fazer alguns exercícios, porque você usa de um modo ativo, que é uns exercícios que a gente passa, tá? E de uma forma passiva, que é durante o sono. E nesses exercícios dos orbiculares, pressionando os dentes, a gente consegue melhorar muito o selamento labial e o equilíbrio de uma musculatura totalmente hipofuncionante, como essa, tá? Bom, para a classe 2 também, eu lanço mão dos aparelhos da MyoBrace, que são aparelhos milfuncionais australianos. Esses aparelhos da MyoBrace são muito, muito importantes. Aliás, gente, eu não vou falar em aparelhos. Aparelhos faz parte de um sistema. Nós vamos falar sobre qual é o foco da odontologia milfuncional. É uma ideia, um conceito novo de que a gente precisa trabalhar a criança desde pequena e principalmente trabalhando, como eu disse, trabalhando a casa para os moradores virem. E mais do que importante é trabalhar o respirador bucal, devolver para ele uma respiração nasal, porque aí eu consigo posturar a língua e automaticamente, lógico, eu vou ter o selamento labial. Então, a MyoBrace, que para quem conhece, é da Ortomundi, né, que representa aqui em Porto Alegre, ela que é a representante, e a Ortomundi, ela antigamente vendia, era um sistema chamado Sistema Trainer. E aí depois houve a tecnologia em 2015 e mudaram todo
o design do aparelho, as borrachas, e aí então fizeram em fases e também fizeram uma gama de aparelhos que vai desde os 2, 3 aninhos até adultos. Então, são todos esses aqui. Então, o sistema MyoBrace não é apenas o aparelho, são cinco sistemas, tanto aparelhos auxiliares, como também a ajuda de um MyoLay, uma série de outras coisas. Então, é um curso à parte, né? Na verdade, está dentro do meu curso de ortopedia funcional e eu também vou dar um curso à parte agora, no presencial, no final desse mês, aqui em São Paulo, em Itaquera, e aí quem quiser vai ter até pacientes, eu vou estar entregando os aparelhos, ensinando os exercícios. Bom, essa técnica do sistema MyoBrace é uma técnica que só o aparelho não funciona. Então, eu vou receber um caderninho onde tem as atividades miofuncionais e eu vou ensinar no curso. Mesmo no curso de ortopedia funcional, para que vocês aprendam passo a passo dessa técnica. Então, o paciente vai ao seu consultório para que você ajude-o a fazer a função. É muito diferente da ortodontia, onde ele vai ao consultório para você ativar o aparelho. E aqui não, a gente vai trabalhar a parte miofuncional, a causa dessa doença, que é a maloclusão. Também é um aparelho pré-fabricado, ele tem tamanhos, a gente também vai ter uma reguinha especial, onde a gente vai medir de lateral a lateral e vamos fazer o pedido na Ortomundi para que a gente possa vir esse aparelho. Ele tem fases, então a gente precisa trocar as fases e eu vou ensinar como que é feito todo o sistema, porque é muito conteúdo. Então, qual é o modo que ele age? É justamente isso, eu vou pegar um aparelho que também é protrator mandibular, que também eu avanço a mandíbula, já vem a mordida construtiva encaixada, né, na forma do aparelho, ele tem essas fungosidades, que são os bumperzinhos, para ajudar no selamento labial, ele tem uma linguetinha aqui que vem para posturar a língua, e, ao mesmo tempo, ele avança a mandíbula. Então, ele é um aparelho que ele tem para classe 2, ele tem para classe 3. Esse que eu estou mostrando é para classe 2, tá? E, de acordo com a idade, você vai mudando o tamanho do aparelho. Bom, qual é a filosofia, então? É o equilíbrio de toda a musculatura, selamento labial. Quando eu selo o lábio, olha o que acontece com a minha língua, ela sobe. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar. Tá? Então, eu trouxe aqui um caso para vocês verem, é um caso de dentadura decídua, 4 anos e 9 meses, tá? E esse paciente colocou só o MyoBrace e já teve a melhora, agora já vai para um aparelho mais uma fase, ele estava no Juniors, que é para dentadura decídua, e agora está indo para o Kids. Então, vocês estão vendo. Bom, gente, então essa aula foi um pouquinho mais rápida que a outra, né? Na verdade, desculpa, mas na verdade eu achei que eu tinha terminado, não terminei, esqueci que eu acrescentei mais algumas coisas. Então, vou voltar. Esse caso é um caso que eu adoro, é um caso do meu consultório, ele tinha um sorriso gengival associado a uma classe 2, respiradores muito bucal, e ele chegou ao consultório e eu coloquei, então, o MyoBrace, e notem que ele fazendo o exercício comigo na hora das consultas. Olha a postura, lembra que eu falei para vocês na primeira aula, o quanto o paciente que é classe 2, ele tem uma compensação na cervical, na postura dele? Então, ele teve alguns problemas pessoais, acabou tendo que parar e voltou pior do que chegou. Então, ele estava assim nessa situação, e aí então foi quando a gente voltou a trabalhar, né, com o aparelho, e olha o resultado da postura dele, você não vê aquela cabeça para frente projetada, e já está todo mundo aqui, as bases ósseas bem posicionadas, né? E agora eu posso dizer que eu
posso colocar qualquer outro aparelho para alinhar e nivelar e manter essa posição tranquila, porque ele já não força tanto, ele é uma criança que já tem uma melhora significativa da respiração, junto com o otorrino, junto com o tratamento, já melhorou bastante, então eu já fico mais tranquila no resultado que eu consegui. Junto a outra ferramenta que eu gosto de falar, e eu vou ensinar vocês, existe um aparelho que ele foi idealizado, na verdade, ele não foi, ele foi modificado pelo Dr. Flávio de Andrade Alves, que era o nosso professor, que eu fiz os cursos no CEAL-ACEP. Ele hoje faleceu. O doutor Flávio, ele modificou o Frankel. Como ele era ortodontista, ele fez o aparelho ficar um pouquinho mais mecânico quando ele colocou um parafuso expansor, mas o que eu mais gosto desse aparelho, que esse é um FA2, é essa pista metálica, porque essa pista metálica veio da ideia, para quem já conhece um pouquinho de ortopedia funcional, já conhece o Planas, ele veio daquela pecinha do Equiplan, que tem no mercado, que a gente coloca nos SNs, no Planas, e ele transformou essa pecinha para que pudesse extruir os dentes posteriores e inferiores. Então, ele fez uma pista metálica com escudos, justamente para soltar, trabalhar toda essa parte miofuncional, essa musculatura ruim, né, que está acontecendo com o paciente classe 2, né? E aí ele foi, principalmente para pacientes que têm sobremordida classe 2 e braquifaciais, que têm uma face muito curta e que a gente necessita extruir os dentes posteriores. Então, se você lembrar de como funciona, né, a nossa embriologia, então a nossa face está sendo formada, a maxila tem 3 segmentos embrionários, olha, então esse verdinho de lateral a lateral, de canino para trás, o amarelo que não dá para ver muito bem, e então a maxila tem 3 segmentos embrionários com 3 vias aferentes. Então a mandíbula já não, ela vem se une com 2 segmentos, com 2 vias aferentes. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar um incisivo, tá, inferior do lado direito e bater no metalzinho da pista, dessa pista aqui que eu estou mostrando para vocês, o que vai acontecer? Todos os outros dentes, por ser uma via aferente apenas, recebem estímulo extruindo. Quem é ortodontista aqui usa o Bite Guide, o Bite Turbo, o Platô, é a mesma coisa, entendeu? Então, a ideia é essa, só que o metal da pista ela é muito mais importante, porque ela vai dar muito maior estímulo. Então, eu trouxe um caso para vocês conhecerem o trabalho que esse aparelho FA2 faz, e isso é só o começo para ensinar passo a passo como é feito esse trabalho com o FAA. Então, está aqui, são aparelhos monoblocos que parece que é difícil de usar, não é tão assim, mas a gente impede, eu pelo menos peço para que não vá para a escola e utilizem meio período e para dormir, que já está excelente. Notem que esse aparelho tem a pista metálica. A pista metálica ela tem uma inclinação para vestibularizar os incisivos. Desculpa, a pista metálica tem uma inclinação que ela bate a mandíbula e escorrega para frente. Então, por isso que é uma pista metálica para classe 2, divisão 1. Porque quando a mordida construtiva está incutida não no acrílico aqui atrás, porque não tem, mas na pista, na inclinação da pista metálica. Olha o resultado. Aqui eu vou... não preciso desgastar acrílico, porque não tem para formar fase tripóide, para que o molar possa assim trocar. E aqui, então, a gente já vai conseguindo. Ela mudou de aparelho, porque eu avancei um pouquinho mais, precisei mudar. E aqui você já está vendo uma nova mordida, e essa, né? E aonde está se estendendo, essa paciente ainda está em tratamento. Bom, a gente vai terminar a aula de hoje, tá? Falando sobre isso, sobre a possibilidade de que a gente pode,
né? Eu trouxe é comum eu fazer uma frase no final das minhas aulas, mesmo que a gente já tenha feito uma longa caminhada, então eu já conheço muito de ortodontia, muito de odontopediatria, muito de ortopedia, há sempre um novo caminho a fazer, ainda mais quando a gente continua sempre estudando. Então, se vocês quiserem aproveitar e conhecer esse curso de imersão só de MyoBrace, eu tive a oportunidade em janeiro de ir no congresso, janeiro do ano de 2020, né? Que começou a pandemia depois, acho que 2019, agora já nem sei mais. No stand da MyoBrace, eu dei uma aula, e aqui, então, eu tenho a oportunidade de, quando possível, eu dou umas aulas de MyoBrace. Esse curso é um pouquinho diferente, vai ser presencial e também vai ter pacientes. Se vocês tiverem vontade de, já é agora, dia 26, é uma sexta e sábado, né? Que a gente vai fazer esse curso a respeito de sistema MyoBrace, vou dar os exercícios, vou explicar todos os aparelhos, inclusive estou querendo falar um pouco sobre os aparelhos de ronquiapneia, que vai ser a próxima aula, tá, gente? Nossa aula grátis, eu vou falar sobre ronquiapneia, que é a terceira aula, dia 12. Bom, e para fechar, quem tiver interesse, né, em fazer esse meu curso de atualização online, foi um sucesso, está sendo um sucesso, estou na terceira turma, desde a pandemia, já era um sonho meu fazer aulas online, estou tendo a oportunidade de ter alunos de tudo que é lugar, né, inclusive fora do Brasil, e estou muito feliz com isso, e eu quis compartilhar esses conteúdos para que você pudesse, sabe, sentir como é importante você trabalhar diferente no seu consultório, porque às vezes a gente pega uma criança, espera, ou então coloca uma placa de Hawley e não resolve o caso dela, porque não está trabalhando o que está causando essa doença. Então, aguardo vocês no dia 12, tá bom?